Paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, que pela misericórdia do nosso Deus podemos estar reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Supremo Criador por todas as bênçãos de mais uma semana, neste dia 23 de novembro de 2025. E somos gratos a Deus acima de tudo e de todas as coisas, ao nosso amado Deus, pela vida de todos vocês que possuem o desejo sincero de conhecer mais ao nosso sublime Salvador, Jesus Cristo. E somos gratos a Deus por aqueles também que nos veem neste momento, quer seja ao vivo, quer seja pela internet. O Senhor esteja ali abençoando a cada um. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Glorioso Deus e Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos a tua presença nesta noite, sabendo que foi o Senhor que nos concedeu saúde e forças, vida em abundância, a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento. Tu és aquele que sustenta e mantém todas as coisas em tuas santas mãos. Se as dificuldades vieram, foi por tua permissão, mas o Senhor se agrada daqueles que buscam o socorro que está somente em ti. A nossa esperança, o nosso guia, o nosso protetor, nosso Senhor e Salvador, que entregou-se a si mesmo em nosso favor. Permanece conosco pelo teu Espírito Santo, ó Pai, capacitando-nos para compartilhar a tua palavra, abrindo o coração de cada um desses que nos veem, e que o Senhor esteja em cada lar, cada família, concedendo o desejo e o pedido do coração de cada um desses. No santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos que o Senhor nos capacite pelo teu Espírito Santo para compartilhar a tua santa palavra, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, então, graças ao nosso bondoso Deus, estamos no penúltimo domingo deste mês de novembro, e somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e reunidos. O nosso tema desta noite está, assim, causando alguma, como é que se diz, uma incerteza, tá? Porque o nosso tema é Jesus não pode ser escondido. E aí ele fica assim, o que será que ele quer dizer com esse não pode ser escondido? Mas o nosso texto também, para esta meditação, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 24. Aos irmãos que têm a sua Bíblia, podem acompanhar Marcos, capítulo 7, versículo 24, porque a minha versão pode não ser igual à sua. Então, Marcos, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e, entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Amém. Então, Jesus vai à casa de alguma pessoa, não mencionada o nome, e queria, então, ficar um pouco distante da multidão. Então, não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas, graças a Deus, ele não pôde esconder-se. Então, vamos, daqui a alguns minutos, meditar um pouco sobre esse, não se pode esconder a Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor, então, com dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 33 e o segundo hino de número 467. O primeiro hino tem por título Segura com tua mão, ou com tua mão segura. Amém? 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie
De ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Mais uma vez. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Essa é a nossa alegria, saber que nós teremos uma vida eterna, não esta passageira que é tão curta, tão pequena e cheia de obstáculos, de tristezas, de dores. Isto é natural, isto é normal. Já o Senhor Jesus tem nos avisado, então sabemos que passamos por dificuldades, mas nós sabemos que um dia o Senhor Jesus, ainda que ele não venha buscar a sua amada igreja como um todo, ele pode vir e tem vindo buscar a cada um dos seus filhos amados individualmente. A questão, nós louvamos, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. E é somente lá que nós queremos estar. Segundo hino, o hino de número 467, Sobre as Ondas do Mar. Um hino também antigo, mas que fala da mão do Senhor nos abençoando. 1, 2, 3. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Amém. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé
Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mais uma vez. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Com certeza, essa segurança que nós já temos nesta vida presente. E sabemos que podemos confiar, porque ele é todo-poderoso para nos segurar com suas santas e poderosas mãos. Somos gratos ao nosso Deus por esta certeza que ele nos dá, registrada na palavra santa do Senhor. E agradecidos ao Senhor por mais uma semana que tem se passado, e gostaríamos que os irmãos, então, orassem também em nosso favor. Mas eu gostaria de mencionar alguns nomes, mas com certeza eu ia esquecer algum, e aí isso não seria bom. Mas aos nossos irmãos em Cristo que estão no Brasil, aqueles que estão aqui próximos de nós e muitas vezes não podem estar conosco devido ao horário, nós sabemos, reconhecemos, e que alguns deles, nós sabemos, nos veem pela internet e somos gratos a Deus, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo que lá estão e que ainda temos o contato com eles. Somos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Então, este é o pedido do meu coração para que esses irmãos possam estar sendo continuamente abençoados, porque os dias são difíceis para todos, mas em alguns lugares do mundo os dias são mais difíceis ainda. E vamos aqui estar junto com os nossos irmãos que estão conosco neste momento, ouvir o pedido de oração, aquilo que o irmão tem para nos conceder nesta união, nessa comunhão que temos. Paz, irmãos, boa noite. A oração é só gratidão, as de sempre, né? Muita saúde para todos, que nessa transição de temperatura, que nós estamos agora entrando num clima mais frio, Deus proteja todos de influenza, que tá, assim, bem feio aqui no Japão, dê saúde para todos nós, e que essa semana seja abençoada para todos, de acordo com a vontade de Deus. Só isso. Amém. Obrigada. Muito graças, irmão Harold. A paz, irmãos. A paz. Graças a Deus, como a irmã Haru me falou, só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, pela semana que se passou. O meu pedido é para que Deus possa ajudar a Keiko, né, nesse novo serviço dela, que ela está sofrendo um pouquinho, mas eu creio que Deus vai dar a vitória. Já que foi Ele que pôs lá, né? Então eu creio que foi o melhor. Esse é o meu pedido hoje. Agradecer pela semana que se passou, né? Que Deus abençoe a semana que vai entrar. E o meu pedido é o mesmo do Anderson, né? Com relação ao meu serviço. Ele é fácil, o serviço em si ele é fácil, mas a posição que eu tenho que trabalhar é um pouco mais complicado, né? Então, mas que Deus abençoe, né? Ele colocou lá, então, né? Que Ele abençoe. Ele vai dar forças e vigor, Sim. com certeza, proteção Amém. e cuidado. Amém. Amém. Paz do Senhor, glória a Deus, mais uma vez, né? Amém, Jesus. Tenho a agradecer muito a Deus, porque
a palavra dele diz que os nossos pensamentos não são os do Senhor, né? E às vezes nós traçamos um caminho, mas Deus tem caminhos eternos, caminhos concretos, né? E podemos descansar no Senhor, né? Eu vejo Deus trabalhando na minha vida, de onde não jamais eu imaginasse que viesse, né? A bênção, né? Precisava desfazer das coisas, precisava pagar, muito mendoxar, isso e aquilo, e Deus proveu umas pessoas aí, uns peruanos, né? Que foi uma bênção, levou tudo. Não precisei pagar carro, ainda prestou o carro dele, fizemos tudo tranquilo, foi uma benção. Acabei agora à tarde, né? Desde ontem à noite, mas foi uma benção, assim, né? Glória E a o rapaz Deus. estava operado também, operou que nem eu, assim, hernia inguinal, né? E estava aqui. Gente, vocês têm que ver o poder, a mão, como é que pode uma pessoa daquele jeito, né? Naquela situação, é Deus, não tem outra explicação, né? Quero que ore pela Aleluia. vida dele também, o nome dele é José Luiz, e o Santiago, que é um amigo nosso já também, né? E só tenho a agradecer mesmo, muito, 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 que Deus confia no Senhor, e Ele tudo fará. Essa é a palavra do Senhor. Amém? O irmão Carlos, agradecido ao nosso Deus. Isso é uma bênção do nosso Pai. Irmão Melvin Santana, irmã Renata, irmã Débora. Amém. Graça e paz, pastor. Me Graça e ouve? paz, irmão. Amém. Pastor, também agradeço a Deus pela semana. A semana foi bastante corrida. Mas graças a Deus, pelo menos, mesmo estando em Totig, longe da família, tudo correu bem por aqui. Débora e Renata estão bem. Lucas também, o mais importante. O senhor guardou esse tempo. Agora vamos para a próxima semana aqui, que vai ser, pelo menos, não todos os dias lá, mas alguns dias que eu precisarei estar ausente aí. E assim vamos até meados de dezembro. Continuo pedindo oração. Minha sogra faz cirurgia nessa semana, agora dia 25, terça-feira. No Brasil, ela vai fazer cirurgia do ombro. Então ela é interna pela manhã e ela tem alta 10 horas da noite. Achei um pouco estranho, mas enfim, esse é o que está acordado. Então, para que Deus abençoe essa cirurgia dela, abençoe ainda mais a recuperação dela, né? Que o Senhor esteja dando tranquilidade ao coração dela, também tranquilidade ao coração da Rê. Eu vou estar aqui do lado um pouquinho aflito por causa da mãe. E também continuo pedindo oração para a vida da minha mãe também, para a saúde da minha mãe. Amém. Grato ao irmão Carlos. Irmão Melvin. Esse irmão Carlos, hein? Eu sonho com ele. Ô, Senhor, dá graça. Deixa eu morar aqui, ó, daí, é minha cunhada. Carol, Bom dia, boa noite. boa noite. Boa... 春でか違うやな。まだ、もう、お願いします。まだ、大学時代の友達がまだ連絡が来ないんで、まだやっぱし、昏睡状態なのか、ちょっとわからない状態で、回復してないみたいなんで、とりあえずお祈りだけでもしてほしいということで、お願いします。以上です。Minha cunhada, por gentileza. Então, bom dia, boa noite para toda a paz do Senhor. Paz do Então, Senhor. O meu esposo disse que não tem notícias do marido, do amigo dele, né? De Mito, né? Ibaraki. É de Ibaraki, amigo dele. Não tem notícias, então não sabe as condições, né? Ele também então, pediu para continuar orando por ele. Muito grato. Se ele estiver bem, ele iria dar notícia, né? Mas como não tem notícia, deve não estar tão bem, né? Uhum. E gostaria que orasse pela família dele, né? Porque ele perdeu o irmão. Uhum. Irmão, faz uma semana, né? Que perdeu o irmão. Uhum. Irmão mais velho, né? Então, pela esposa, pelos filhos, né? E pela salvação. Porque eu deixei Bíblia, deixei a Bíblia pela família dele, essa senhora, né? Cunhada, né? Minha cunhada, e por outra família, do pai. Amém, do pai dele, né? Fazendo o que deixei outra o Bíblia. Senhor ordenou.
Então, que elas perguntaram, né, como que é ser cristão, perguntou de Jesus. E eu falei, né, da outra vez, um ano atrás, né, nunca tinha perguntado, e as duas perguntaram, tá e vendo? resolvi levar a Semente. Bíblia e entreguei para Amém. Essa é a elas. semente. Então, gostaria que eu orasse, que o Espírito Santo toque nelas, né? Muito Amém. grato, amigo. Amém. E agradecida porque correu tudo bem, graças a Deus. O ir, o A estar e o viagem, voltar. né? E dei Amém. volta, graças a Glória a Deus. Deus. Só tive problema de coluna, né? Eu tô com dor, eu fiquei uma semana com dor da coluna, né? Mas o Senhor Quando eu restaurou levantei a tudo. mala, coloquei no avião. Acho que deu um problema na coluna e eu tô com dor. Hoje eu tomei sedativo e passei bem, graças a Deus. Glória a Deus. Muito grato, irmã Maria. Deus Amém. abençoe, então. Ele restaure a saúde e as forças. Vamos aqui com os nossos irmãos que também estão conosco. Os irmãos, o irmão Sebastião, a irmã Leia e também a irmã Luzinete, que também tem estado conosco, e agradecemos a presença dele. Irmão Sebastião, por gentileza. A todos. Amém. Desculpa a falta que estava de ter participado domingo, que o filho do meu esposo veio aqui me visitar, e aí a gente teve esse compromisso. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, pelo fôlego de vida, pela semana que passou, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por tudo que temos. E também quero pedir o pedido ainda pelo visto dos meus filhos, né, e o meu. Não é agora, mas desde já colocamos nas mãos do Senhor, porque só Ele sabe e fará o melhor para nós. E confiamos em Cristo que tudo vai dar certo. Amém. Amém. Irmão Sebastião. Graça e paz. É só gratidão a Deus, né? Pelo Deus da vida, pelo nós que estamos. Gratidão a Deus pela oportunidade de a gente estar nesse país. Gratidão a Deus pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Gratidão a Deus pela nossa família, por Deus ter feito. Declaração para a nossa nação, Brasil, para a nação que nós estamos na mão. E a paz reine para todos. Amém. Amém. Muito grato, então, irmão Sebastião. Isso, Samuel. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Irmão Samuel. Amém. Oi. Tem algum pedido de oração? Pode ir. Não, pode pôr a câmera aí no irmão Sebastião, na irmã Léa. Quero agradecer a Deus por ter dado toda luz, todos esses dias, para dar a gente, proteger o estado do mal. Amém. E também que dê tudo certo nesse processo que está tendo, fazendo a adoção do visto. Amém. Muito grato. Amém. Amém. Muito grato, irmão Sebastião. Muito grato ao jovem também, Samuel. Irmã Luzinete também, por gentileza. Sim. Pode, senhor, irmã. Porque o Senhor é poderoso, feito grande coisa. Ele agradeço pelo obrigado. Poderoso no nome de Jesus Cristo. Ele já fora de perigos, já hoje vamos sair uma vez por semana. Ele tomou de pelas costas. E ontem eu e o resultado que dá de pouco tempo, um excelente resultado. Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E continue com a nossa igreja. Também peço oração pelos meus pais, pela família e pelo Brasil, que são a nossa os da vitória do nome de Jesus. Amém. Então, muito grato, irmã Luzinete, e aos irmãos ali que também têm nos acompanhado. Santa Catarina. Irmã Mico, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor.
Eu também só tenho que agradecer a Deus por tudo e por todos, né? E graças a Deus, a família do Daniel também pegou influenza, da E menina graças a dele, Deus. mas graças a Deus que já hoje estão todos bem, né? Já estivemos juntos no culto Amém, hoje de Jesus. manhã, graças a Deus. E só agradecer, né? E irmãs, e quarta-feira, aqui no Japão, às 8 horas da manhã, se as irmãs tiverem um tempo De livre, folga. vamos participar do culto de senhoras, que está muito bom. Estamos estudando Salmos, agora vamos entrar no Salmo 88. Amém. Agradecida. Amém. Então, juntos com os nossos irmãos que estão nos vendo também pela internet, que o Senhor ali esteja respondendo à oração de cada um deles, nesse momento irão fazer, na solução de cada dificuldade, cada problema. Aqui apresentados também por esses irmãos em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus maravilhoso, que tem suprido todas as nossas necessidades e de nada temos falta, Pai. A saúde e as forças, o ar que respiramos, a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento, o local de trabalho, o lar e a família por ti, guardados, protegidos e abençoados. Ó Senhor, tudo vem de tuas santas mãos sem merecermos, porque o Senhor é o provedor da vida. O Senhor é aquele que dá vida e vida em abundância para aqueles que amam a tua palavra. O Senhor é o socorro sempre presente em todos os nossos momentos de angústia, dificuldade, ansiedade, dor. O Senhor tem estado conosco. Continua abençoando a cada um desses irmãos, ao nosso irmão Melvin, a sua sogra, a sua mãe, ao seu pequenino que está para nascer, com todas as tuas bênçãos, abençoa este casal, assim como a Débora, e todos os passos do nosso irmão, onde eles estiverem. Ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, que o Senhor ali esteja abençoando também este casal, consolando aqueles entes queridos do nosso irmão Nishimura, que perderam o esposo, o pai, o ente querido que o Senhor tomou para si. Nós te agradecemos, Pai, por esta família, por este casal, por todas as tuas bênçãos derramadas na vida deste casal. Que o Senhor esteja abençoando e concedendo saúde e forças para que possam, Senhor Pai, suportar as dificuldades de cada dia que se apresentam na vida de cada um de nós. Pelo nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando o trabalho das mãos deles, agradecidos mais uma vez por mais uma semana de bênçãos, e que este local que o Senhor tem preparado para nossa irmã Keiko, que o Senhor ali dará saúde e forças, também dará sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento de por que o Senhor ali concedeu aquele local, ó Pai. O Senhor vai capacitar, concedendo esta alegria de saber que o Senhor está presente na vida da Keiko, nesse novo local, ó Senhor meu Pai. Confiamos em Ti que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que seja para benefício de cada um dos Teus filhos e desta Tua filha que tem sido bênçãos nas Tuas santas mãos. Estende as Tuas bênçãos aos familiares de cada um desses irmãos, aos familiares que estão próximos, aos familiares que estão distantes, na solução de cada dificuldade, de cada problema. Ao nosso irmão Carlos, ó Pai, agradecido a Ti por bênçãos que o Senhor tem concedido e que ele ainda está para encontrar a sua esposa nesse final de mês, que o Senhor ali esteja abençoando esse casal, que estarão unidos em todos os momentos, 24 horas por dia, dando compreensão, sabedoria, entendimento, comunhão e união naquele lar que o Senhor tem preparado para o nosso irmão Carlos e a nossa irmã Harumi. A irmã Harumi também, ó Pai amado, que o Senhor tem usado para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, os passos da Tua filha. Dá esta alegria e essa paz que vem do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa, em todos os momentos, Senhor meu Deus, segurar na nossa mão, porque dependemos inteiramente da Tua presença. Cada um desses, ó Senhor e Pai. A nossa irmã Luzinete, ao seu esposo Alexandre Bonetti, a nossa irmã Janete, ao seu esposo, ao seu filho, ó Senhor,
e estão ainda com dificuldades para a restauração e renovação da saúde plena, mas o Senhor esteja abençoando o Rafael, o Ezequiel, a Janete, aos familiares da irmã Luzinete, assim como os familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti, aquele lar, aquela família, aqueles teus filhos, esses teus santos, também têm trabalhado na tua obra, como todos esses que nós temos visto e ouvido que o Senhor tem abençoado. Te agradecemos, Pai, por esta preciosa presença na vida desses teus filhos. Igualmente, as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, permaneçam na vida da nossa irmã Leia, do nosso irmão Sebastião, da sua filha Raíssa, do seu filho Samuel e demais membros desta família, na solução de cada dificuldade, cada problema que possa se apresentar na permanência desses teus filhos aqui neste país. O Senhor é aquele que dará a vitória e eles testemunharão mais uma vez que o Senhor é aquele que fez maravilhas e que concedeu a vitória tão esperada na vida desses jovens e de cada um desses teus filhos. Te agradecemos, ó Pai amado, por todos esses irmãos que têm estado conosco, nos vendo pela internet, os irmãos em Cristo no Brasil, os irmãos em Cristo aqui neste país, cada um desses pedidos aqui apresentado pela irmã Mieco, ó Senhor, de agradecer a Ti, ó Deus e Pai, pela saúde e as forças. Carecemos, Senhor meu Deus, de saúde e forças, assim da Tua proteção, do Teu cuidado no nosso país também, perigoso. Continua abençoando as autoridades constituídas ali, ó Deus e Pai, para que possam ser e conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e ser utilizados para a honra e glória do Teu santo nome em Tuas santas e poderosas mãos. Ó Pai, que a Tua justiça não tardará e não falhará na vida de cada um daqueles que buscam destruir os Teus filhos, afastar os Teus filhos da verdade. Mas o Senhor, com certeza, tem a vitória para cada um desses Teus servos que estão em dificuldades em todas as partes do mundo. Abençoa as autoridades constituídas destas nações próximas aqui de nós, deste país ao qual o Senhor tem nos trazido. Dai sabedoria, dai discernimento, dai graça, Senhor meu Deus, porque é um dever e uma obrigação nossa orar em favor das autoridades constituídas para que tenhamos paz. Mas a Tua paz, esta paz, é que nós carecemos e precisamos e buscamos a Tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, nós sabemos que o Senhor tem restaurado e temos ouvido, a Mieco comentou, então, uma epidemia, mais uma epidemia que, devido à mudança de temperatura, esse ano até os japoneses estão assim meio estranhando porque o verão não terminou no tempo determinado, ou porque o inverno também não começa o outono, que para nós de país tropical, o outono aqui para mim já é inverno, mas o inverno ainda não chegou, estamos no outono, mas a temperatura está oscilando fora do normal. Então isso causa para nós principalmente, mas para todos, então, a debilidade e a facilidade de se adquirir uma virose. Por isso, os nossos filhos, os nossos netos e muitos irmãos em Cristo e muitas pessoas têm adquirido esta virose, como chama? Influenza. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Normalmente uma semana em casa, sem poder sair, sem poder ir na escola, sem poder ir trabalhar, e os dias já estão difíceis. Imagina um casal sem trabalhar uma semana ou mais. Então, agradecemos ao nosso Deus de podermos estarmos juntos, né, com nossos filhos que já estão mais uma vez restaurados pelo Senhor. E com certeza a todos esses irmãos que aqui estão, em cada um dos pedidos do coração de cada um desses irmãos, ó Pai. O Senhor tem atendido. Então, voltando ao nosso texto, queridos irmãos, no capítulo 7 do livro de
o Evangelho do Senhor Jesus, que Marcos escreveu, no capítulo 7, versículo 24, e está escrito assim, e lemos: e, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então, este capítulo, na verdade, contém uma mensagem e 2 milagres. Estou falando do capítulo, não do versículo. Uma mensagem era para os fariseus sobre os sinais exteriores deles e da religião, enquanto não, essa religião interior, essa religiosidade interior e exterior eram discrepantes, enquanto que externamente era uma forma bem diferente daquela interiormente, porque o Senhor conhecia, claro, e havia muitas impurezas. E o primeiro milagre apresentado foi a cura de uma mulher sírio-fenícia. E o segundo milagre foi a abertura dos ouvidos de um surdo. Então, registrados neste capítulo. E o que aconteceu? Então, esse fato do Senhor Jesus estar ali, nesse local, uma região de fronteiras, então, onde há em região de fronteiras, onde sempre há grupo de pessoas de diferentes nacionalidades, evidentemente, a abertura dos ouvidos de um surdo e a cura de uma mulher, não? Filho sírio-fenícia, ou seja, dessa nacionalidade, tudo isso gerou grande espanto e admiração nos moradores dessa região, porque jamais tinham visto algo semelhante. O Senhor Jesus mais passou o seu tempo em Jerusalém e arredores. Aí é bem distante. Então, após a sua mensagem aos escribas e fariseus, o Senhor Jesus se retirou e desceu até as fronteiras de Tiro e Sidom. Então ele saiu e foi para outro lugar distante, que Tiro e Sidom eu não sei dizer no momento a distância. Então entrou de Jerusalém, né? Então entrou em uma casa para se afastar da multidão, mas ele não pôde ser escondido. Então, desde o seu nascimento, nós já vemos que isso já aconteceu. Então, desde o nascimento do Senhor Jesus, jamais ele pôde ser escondido. E por que eu digo isso? Nós sabemos que no seu nascimento, Deus fez brilhar uma estrela especial. Não havia uma estrela no céu que todos conheciam, não era esta, era uma estrela que apareceu para este momento especial, sobre Belém, e na noite em que o Senhor Jesus nasceu. Então já não ficou escondido, já essa estrela já orientou pessoas, e nós sabemos. Então, e era algo anormal. Outras pessoas também poderiam ter visto essa estrela e não saberiam explicar a razão e o porquê, mas alguns souberam. Então, um grupo de anjos também anunciou o nascimento do Senhor Jesus para um grupo de pastores. Também isso está registrado na palavra do Senhor. Então, não ficou nada em oculto, nada que o Senhor não determinasse que seria abertamente e amplamente proclamado. Então, ele não pôde ser escondido. Nós também temos que um coro celestial começou a cantar. Temos registrado: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, algo que nós sabemos que este coro celestial foi ouvido por várias e não sei quantas pessoas. Então, algo
que foi público. Com o passar do tempo, ele foi apresentado no templo para cumprir a lei de Moisés. E no templo, ele foi reconhecido por Simeão, que o Espírito Santo revelou a ele, a este irmão Simeão, que ele veria o Messias antes de morrer. Então, quando ele viu o menino, ele falou: "O Senhor pode me despedir em paz, porque agora eu já vi a tua salvação." Isso, com certeza, outras pessoas que estavam próximas ouviram. Então, aí na apresentação do menino, quando foi apresentado no templo, também algo que foi público. Então, não pôde ser escondido. O Senhor Jesus, nós sabemos também que foi batizado publicamente. Ele não pôde ser escondido do batismo efetuado por João Batista. Então, ele não pôde ser escondido também anteriormente, porque João Batista disse para todos ouvirem e verem que Jesus era o Cordeiro de Deus. E que ele disse: "Eu não sou digno de desamarrar a sandália, o cadarço das sandálias daquele que vem depois de mim." Nós sabemos que João Batista veio um pouco antes. Então, Jesus não pôde ser escondido de forma nenhuma no seu batismo, pois anteriormente João Batista já tinha dito para todos ouvirem que Jesus era o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. E quando João batizou o Senhor Jesus, os céus se abriram, está escrito: o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus e na forma de uma pomba, e uma voz foi ouvida, não somente pelo Senhor Jesus, para as pessoas que estavam próximas. E essa voz disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro grandemente." Então, mais uma vez, o Senhor Jesus não pôde ser escondido. Tudo isso publicamente. Mais uma oportunidade. Muitas vezes nós temos pessoas que se batizam e, devido a dificuldades, devido à idade, eles se batizam não publicamente. Não que isso seja pecado. Na impossibilidade de ser batizado publicamente, pode ser feito desta forma. Então, assim foi e aconteceu com o Senhor Jesus. Desculpa. E também na sua crucificação, na crucificação de Cristo Jesus, nós vemos que toda a criação revelou que ele era o Filho de Deus, a criatura e a criação. Por quê? Está escrito: o sol se recusou a brilhar, a lua também, a terra tremeu, as rochas se partiram. Por quê? Porque ele foi crucificado publicamente. Não foi algo escondido. À sua direita e à sua esquerda, 2 malfeitores. Mas algo que nós sabemos, a natureza, como nós temos esta palavra hoje em dia, a criação, aquilo que não pôde suportar e ver o que se estavam fazendo com o Senhor que criou todas as coisas. Então, nós vemos que 3 horas da tarde, o sol se recusou a brilhar. Então, houve trevas, 3 horas da tarde, trevas. Nem lua, nem algo semelhante. A terra tremeu, houve terremoto, as rochas se partiram. Tudo isso expressando aquilo que o homem não expressou, que era o reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. E em seu sepultamento, no sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele também não pôde ser escondido.
Por quê? Porque se você e eu morrem, nós somos escondidos aqui para sempre, não? De todos os nossos semelhantes. Então, a pessoa vai para um túmulo ou quando vai ou é cremada. Então, jamais ele poderá aparecer novamente. Ele não vai aparecer novamente, ou seja, a morte impediu que essa pessoa aparecesse novamente entre os vivos. Mas, no caso do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele, em seu sepultamento, ele não pôde ser escondido. Por quê? Porque nem a morte, nem a sepultura, nem o túmulo puderam escondê-lo. Por quê? E nós sabemos que o túmulo ficou vazio ao terceiro dia, ao raiar do primeiro dia da semana, no domingo, que é o terceiro dia. Ele ressuscitou, o Pai ressuscitou o Filho amado e ele vive para todo sempre e eternamente. Amém. À destra do nosso Deus. Então, a morte não pôde esconder ao Senhor Jesus. Então, nós sabemos que Lázaro morreu, ficou escondido dentro de 4 dias das pessoas que não entraram no túmulo, mas depois ele morreu novamente e está escondido até hoje. Né? Com certeza só existe o pó de Lázaro, mas ele não venceu a morte, mas vencerá por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, o Senhor Jesus, no nosso caso, ele não pode ser escondido daqueles que o buscam. Então, aqueles que buscam ao Senhor, o Senhor não recusa, não rejeita. Você pode buscá-lo e sempre o encontrará. Por isso que buscamos ao Senhor em todos os momentos, em todos os instantes. Buscar ao Senhor enquanto está perto, invocai-o. Então, buscar ao Senhor em oração. Por quê? Porque se buscarmos, Ele sempre, nós poderemos sempre encontrá-lo. O Senhor também, ou seja, Ele não está oculto, Ele não está escondido. O Senhor também espera que você dê um passo de fé. Como? Quando você abre a porta do seu coração, Ele está pronto para entrar. Por quê? Porque Ele não está ocupado com algo, Ele não está em um local de difícil acesso, Ele não está em um local onde você não pode vê-lo espiritualmente. Quando você e eu, nós abrimos a porta do nosso coração, Ele está pronto para entrar. Ele também não se esconde de você quando você passa por dificuldades. O Senhor é Deus sempre presente. Temos visto, temos ouvido testemunhas de que o Senhor é Deus sempre presente. Então, Ele não se esconde de você nas suas dificuldades, nas suas aflições, tristezas, nos momentos de dor ou de angústia. O Senhor estará ali. Está passando por dificuldades? O Senhor está vendo. É o que nós sempre comentamos com algum irmão. Irmão, você está passando dificuldades financeiras, você está passando dificuldades de saúde. Aí a pessoa pode até pensar, mas estou sofrendo há tanto tempo e o Senhor não está vendo. Erro, ledo engano, como nós dizemos. O Senhor está vendo. Só que Ele é soberano em todas as suas ações e temos que esperar nele. Algum propósito Ele tem, mas Ele não se esconde de você quando você passar por dificuldades. Muitas vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós não sabemos. Em muitas situações, uma semana, um dia, 1 hora, mas nós passamos, todos nós passamos. Eu creio que todos nós, em diferentes graus, nós passamos por dificuldades, diferentes tipos de aflições ou de angústias, em diferentes intensidades de dor e de tristeza, mas todos nós passamos. Então, e finalmente, o Senhor Jesus não pode ficar escondido
na vida daqueles que o encontram, como você e eu que encontramos um dia a Cristo Jesus. Então ele não pode ficar escondido dentro de mim. A mensagem de salvação deve ser como a luz do sol que brilha sobre toda a terra. O que é que a palavra de Deus diz? Ide proclamai o evangelho aonde? A toda a criatura. Onde? Aquela que está próxima, aqui no bairro. Começa aqui do bairro. Mas, se você for para outro estado, você, dentro de casa, no bairro, mas se você for para outro estado, como a minha cunhada mencionou, ela foi para um outro estado, lá para o sul do Japão. Então, ela levou a palavra de Deus. Ela falou do evangelho. Então, a mensagem da salvação deve ser como? Como o sol que brilha sobre toda a terra, lá em Kawasaki, não. Lá em Nagasaki, Hiroshima, naquela região, o sol brilha igualmente, brilha em São Paulo. Ou em todas as partes do mundo. Essa salvação deve chegar através de você e de mim e daqueles que encontraram a Cristo Jesus. Ele não pode ficar escondido. Devemos ter discernimento, sabedoria, entendimento, sim, para a proclamação da palavra. Não pensando que é a nossa mensagem que vai trazer salvação. Não é a nossa mensagem. A mensagem que nós devemos levar é a mensagem da palavra de Deus. E nós devemos pedir, Senhor, coloca na nossa boca aquilo que o Senhor quer para esta vida. Então, não é a mensagem do Roberto que salva. Não salva ninguém, nem eu mesmo. Mas a mensagem de Deus proclamada através de você e de todos nós. Então, a salvação deve chegar a todas as pessoas. A salvação faz com que a pessoa, aquele que encontrou a salvação faz com que a pessoa se pareça diferente. E nós observamos isso em muitas partes do mundo. Recentemente eu vi uma pessoa que foi uma pessoa que se envolveu muito com crime, com uma vida devassa, e agora ela está diferente. Fisicamente é a mesma pessoa. Se você encontra ela na rua, você sabe que você a viu em vários jornais, em vários noticiários. Mas essa pessoa agora se parece diferente. Ela fala diferente, você percebe pela fala dela, mudou completamente. Não somente desse exemplo, mas de milhares de exemplos. Ela passa a agir e atuar diferente. Tudo isso porque assim está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Versículo bem conhecido, mas vale a pena aqui repetir. Assim que, se alguém está em Cristo, você recebeu a Cristo, você conhece a Cristo, você conversa com Cristo, Ele te responde, então você tem essa intimidade com o Senhor. Esse versículo diz isso. Assim que, se alguém está em Cristo, ele não está dizendo se alguém ouviu falar de Cristo, se alguém conhece de ver na internet a Cristo, algo sobre Cristo. Não. Assim que se alguém está em Cristo, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que busca servir ao Senhor com alegria, aquele que é nascido de novo, aquele que se arrependeu e nasceu de novo. Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa o quê? As coisas velhas já passaram. Por isso que a pessoa, ela se parece aparentemente, aos nossos olhos, ela parece diferente, ela fala diferente, ela age e atua diferente da vida anterior que ela vivia. As coisas velhas já passaram, tem que deixar essas coisas para trás.
eis que tudo se fez novo. Então, tudo na vida desta pessoa passa a ocorrer de forma diferente. Então, não pode ser igual. Senão, não houve novo nascimento. E se não tem novo nascimento, não vai morar no céu. Esta é a palavra do Senhor. Então, nós temos que crer e, crendo, compartilhar aquilo que o Senhor Jesus fez, faz e continuará fazendo na vida de cada um de nós e daqueles que nós temos testemunho. Então, não se pode esconder ao nosso Senhor e Salvador quando Ele está dentro de nós. Então, é algo que você quer proclamar, principalmente o recém-convertido. Então, eu lembro, um dia eu fui recém-convertido, nem todos podem se lembrar, mas eu lembro que, também devido à idade, é claro, a gente quer participar de tudo, quer levar a palavra de Deus a tudo, parece que vai salvar o mundo falando de Deus para todo mundo. Mas aí, com o passar dos anos, com o tempo, a gente vai percebendo que muitas pessoas, você entrega um panfleto, ele rasga o panfleto na sua frente. Que já aconteceu conosco. Então, você muitas vezes acaba também esfriando naquele desejo ardente de levar a palavra a todo mundo. Então, mas de forma nenhuma não se pode esconder ao nosso Senhor e Salvador quando Ele está dentro de você. Pode diminuir o nosso desejo, mas a nossa alegria e a nossa confiança nele permanece. Porque é Ele que vai fazer. Eu entrego o panfleto. Se a pessoa rasgou, fica por conta dele. Eu falo da palavra de Deus. Se ele quer ouvir, ou ele ouve mais. Amanhã eu volto, e não volta nunca mais, como também já aconteceu. Mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu creio. Então, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador, que não pode ser escondido através da nossa vida e na nossa vida. Então, devemos dar graças a Deus que o Senhor e Salvador, ele não pode ser escondido através da nossa vida. Então, se alguém busca entender a razão do seu comportamento, porque essa pessoa não entra na nossa turma, porque a pessoa não age semelhante ao que nós estamos fazendo, você fica um pouquinho isolado, isolada por eles. Então, quando lhe dão a oportunidade de falar, você fala, a razão do meu comportamento esse é assim, 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 por esse motivo, por essa razão. Eu tenho um Senhor e Salvador a quem eu sirvo. E muitas situações onde a pessoa já tem uma certa idade, é aquilo que eu digo, o Senhor não pode ser escondido na nossa vida, através da nossa vida e na nossa vida. Está acabando a água. Amém. Então não pode ser escondido através da nossa vida. Então, no agir e na nossa vida. Ou seja, eu também tenho que ser responsável naquilo que me é devido pela permanência da minha vida diante de Cristo. Isso que significa o Senhor não pode ser escondido na minha vida, na nossa vida. Através da nossa vida é daqui para fora. Aquilo que os nossos semelhantes nos veem. Então isso é através da nossa vida. Aquilo que eu vou fazer para ajudar outros, para beneficiar outros, para alegrar outros, para confortar outros, para edificar outros. Então isso não pode ser escondido. Por que você fez isso? Não sou eu que estou fazendo, é o Senhor que está fazendo através de mim. Eu sou apenas o instrumento. Então isso é através da nossa vida. E, finalmente, na nossa vida. Ou seja,
Nós não podemos esconder o Senhor na nossa vida, porque senão o que vai acontecer? Nós vamos fraquejar na fé. Então ele já não tem mais desejo de ir na igreja, hoje porque está chovendo, amanhã porque talvez eu tenho que ir cedo fazer não sei o quê, então hoje eu já vou descansar. E são várias e várias desculpas, principalmente quando a idade já passou do excesso de velocidade. Ou seja, quando já estamos fazendo hora extra aqui na Terra. Então isso é na nossa vida. Nós devemos também tomar esse devido cuidado para manter a presença do Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na nossa vida. Então, esperando que essa curta e breve mensagem possa ser de edificação a cada um de nós, sabendo que o Senhor Jesus não pode ser de forma nenhuma escondido na nossa vida e através da nossa vida. Esse é o nosso dever de proclamar a palavra do Senhor. A minha cunhada disse que levou a palavra, algumas Bíblias, e falou de Cristo Jesus para as pessoas que ali ela encontrou. Ela fez aquilo que é a nossa obrigação. O Senhor Jesus sabe o desejo do nosso coração, de levar a palavra para que aquela pessoa alcance a salvação que você e eu encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus os abençoe e guarde, e que possamos estar reunidos no próximo domingo, último domingo do mês, querendo Deus, no dia 30 de novembro deste ano, 2025. Que o Senhor esteja em cada lar, cada família, acompanhando cada servo, cada serva, no ir, no estar e no voltar, aqueles que estão indo para a casa do nosso Deus, aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que irão para a casa do Senhor, nesse dia o Senhor esteja com cada um. Vamos orar para que o Senhor possa estar nos abençoando em mais uma semana. Mais uma vez agradecidos a Ti por Tua presença santa, ó Deus e Pai, na nossa vida e através da nossa vida, porque o Senhor não pode ser escondido na vida de nenhum desses Teus filhos, Pai. Que eles possam continuamente proclamar que Cristo Jesus é o Senhor. Sabemos que muitos estão sofrendo, muitos estão sendo mortos por não negar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Esta é uma oportunidade maravilhosa a todo cristão, porque está escrito: aquele que tentar salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará a tua salvação. Ó Senhor amado, fica com cada um desses teus servos em mais uma semana, guardando, protegendo, livrando e abençoando de todo perigo, de todo mal. O Senhor conceda saúde e forças, a solução de cada dificuldade e cada problema. Restaura, renova, restabelece a saúde e as forças. Que estejamos debaixo da tua vontade, fazendo aquilo que te agrada, ajudando na resolução de cada dificuldade e cada problema, mas o Senhor estará conosco. Nós cremos, porque o Senhor não se esconde de cada um de nós em todos os momentos do nosso viver diário. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por tua presença santa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. E assim dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus.